Oi, gente, tudo bom aí? Tudo certo com vocês aí? Beleza, nessa quarentena aí, né? Guardadinho aí na sua casa, né? Beleza. Ó, isso mesmo, tá tudo certinho, né? Tá fazendo os exercícios, tá resolvendo toda a tarefa que a gente tá propondo, tá assistindo os vídeos certinho, tá se organizando, o cronograma, tá com uma organização bem legal na sua casa? Então, beleza, é isso aí que você tem que fazer mesmo, tá? Tá no caminho certo, simbora, tá? Vamos lá para mais um vídeo, mais um módulo, que é o módulo 14 aí, galerinha do extensivo. Essa é a apostila 3, tá bom, gente? A química é a 131, setor 131, o módulo é o 14. A página aí, na sua apostila de aplicação, que é a apostila de aula, é a 366, tá? Nós vamos falar aqui, gente, da ligação covalente coordenada, ou da ativa, né? Que é um módulo muito importante que aparece bastante nos vestibulares. Na verdade, se você dá uma olhadinha no módulo anterior, nós falamos já de ligação covalente. Já te expliquei como é que funciona a ligação covalente, como é que é o esquema e tal, só que não tinha a da ativa ainda. Esse módulo agora, ele vai especificar mais a ligação covalente da ativa para você, montar as formulinhas eletrônicas, estrutural, tudo certinho, tá bom? Como funciona a da ativa, quando que a gente pode fazer a da ativa, né? Como que a gente representa a ligação da ativa. Esse é o intuito desse módulo aí que nós vamos trabalhar, tá bom? Beleza, galera? Mas vai dar tudo certo, tenho certeza disso, tá? Vai firme aí, não desanima não que nós vamos conseguir, tá? Gente, é o seguinte, ligação covalente você pode chamá-la então de coordenada ou você pode chamá-la de dativa, correto? Bom, o que a gente tem que lembrar em relação a essa ligação, gente? É o seguinte, ó, ligação coordenada ou dativa. Ela sempre vai ocorrer, galera, quando um átomo central emprestar um par de elétrons para um outro átomo periférico. Então veja, a dativa, na grande maioria esmagadora das vezes, sempre vai acontecer do central para o periférico. Entendeu o que eu falei? Então você não vai fazer uma dativa do periférico para o central. Até tem alguns exemplos assim, mas é muito pouco. A maioria é do central para o elemento que está para fora. Lembra que a hora que a gente vai montar as formulinhas, a gente não coloca o elemento central e os outros elementos todos ao redor dele? Não é assim? É aí o central que faz a dativa para o periférico. Tá? É assim que funciona. Tá? E detalhe, ele vai doar sempre um par de elétrons. Tá? Nunca um elétron, nunca três, nunca nenhum número diferente de 2. A dativa sempre, o central vai emprestar um par de elétrons para o elemento periférico. Quer ver? Ó, só ocorre quando o átomo central já estiver estável também. Tá? Então, porque veja, ó, se o elemento central ainda não está estável, como é que ele pode emprestar? Não é verdade? Então, o central, para ele poder fazer a dativa, primeiro, ele tem que ter 2 elétrons disponíveis, eu vou mostrar isso para você nos exemplos, e ele já tem que estar estável. O que é estar estável, gente? Ele já está com os 8 elétrons na última camada, correto? E aí ele tem que ter, além disso, 2 elétrons sobrando para poder emprestar para o amigo dele, para o periférico. Tá bom? Então a dativa só pode ser efetuada a partir do momento que o elemento central já tiver com o octeto completo, ou seja, estiver estável. Tá? Nós vamos mostrar para vocês. O empréstimo é sempre de 2 elétrons, nunca de 1. Tá? Então se você for fazer uma dativa, necessariamente tem que ser 2. Aquele lance que os elétrons giram para lados opostos, um neutraliza o campo eletromagnético do outro, eles ficam juntinhos. Então sempre você vai emprestar 2 elétrons. Tá? Quando você for fazer uma ligaçãozinha que a gente chama de dativa ou coordenada. Você pode falar ligação coordenada, só covalente coordenada, tá bom? Então vamos lá, resumindo para você. Sempre do central para o periférico, sempre 2 elétrons, e para que você faça essa dativa, nós temos que ter o elemento central já estável. Perfeito, show. Beleza. Por exemplo, aqui, ó, coloco aqui, por exemplo, o nitrogênio. Bom, como você já viu na aula passada, né, gente, nós já trabalhamos, o nitrogênio está na família 5A. Qualquer coisa, ele vai te dar o número atômico, você distribui também. E aí, ao redor, a gente sempre representa somente os elétrons da camada de valência. Não esquece isso, gente. Porque ele está na 5A, então eu represento 5 elétrons. Beleza. Aí, o que acontece? Ele tem que fazer quantas ligações? 3, né? Aí ele faz uma por aqui, ó, outra por aqui e outra por aqui. A hora que ele faz 3, usa esses 3 elétrons aqui, sobra esse par. Então, veja, ele já fica estável fazendo 3 ligações e aí sobra um par que ele pode emprestar. É assim que é a dativa. Aí a gente representa através de uma flechinha do central para o periférico que a gente está emprestando esse par de elétrons, tá? O lance da setinha a gente pode colocar? Pode, mas modernamente
No lugar da setinha está se colocando um tracinho só. Isso até confunde a gente um pouco com uma ligação covalente normal, eu concordo, tá? Mas infelizmente os autores, no lugar da setinha, modernamente estão colocando só um tracinho. Eu vou mostrando para você no decorrer da aula. Certo, lindos? Beleza? Vamos caminhando, ó, para você entender certinho, ó. Possibilidades do átomo central. O que o átomo central pode fazer? Ó, por exemplo, o nitrogênio, que eu acabei de falar, né? Se ele faz 3 ligações, ele está na 5A, ele tem que fazer 3. Já fez as 3, ele pode fazer uma dativa. Você pega, por exemplo, o oxigênio. O oxigênio está na família 6A. Então ele precisa fazer quantas ligações para ele estabilizar? Covalentes normais, da aula passada. 2. Então eu venho aqui, ó, e faço uma aqui e uma aqui. Aí sobram 2 pares livres para ele poder fazer dativa. Então ele pode fazer uma dativa ou 2 dativas. Né? Você pega, por exemplo, o cloro. Ó, o cloro está na família 7A. Eu represento 7 pontinhos ao redor dele, tá vendo? Tá, aí ele precisa fazer quantas ligações? Uma. Então ele faz uma normal. E aí ele tem 3 possibilidades de 3 dativas. Ó, ele pode fazer uma só, pode fazer 2 ou pode fazer 3. No máximo 3. Entendeu o que é a dativa? Então a dativa ela vai ser feita quando o átomo central já estiver estabilizado pelas ligações covalentes normais. E aí tem que sobrar um par para ele poder emprestar para o outro cara, para o outro amigo dele, né? Por exemplo, ó, vamos montar a molécula de SO3. A hora que você monta o SO3, olha só como é que fica. Você fala, eu não sei que família que está aqui, pessoal. Ô, professor, o enxofre, né? Não sei, não lembro. O cara não deu tabela periódica. Se ele der o número atômico, você vem e distribui, ó. 1s2, s2, beleza. E aí você vê aqui, ó, que a última camada ele tem quantos elétrons? 6. Tá vendo, gente, na última camada? Então você tem que pôr 6 pontinhos ao redor dele. Mas antes de pôr, você já pensa assim, ó. Ele tem que fazer quantas ligações? Mas tem que fazer 2, né? Porque ele está na 6A, né? 6 elétrons, ele tem que fazer 2, né? Então ele tem que fazer 2 normais. Depois que ele fizer as 2 normais, aí ele pode fazer o quê? Dativa. Você concorda? Olha como é que fica então, ó. Então você tem que pensar de maneira premeditada. Ó, eu coloquei aqui o enxofre. Eu fiz uma dupla já com o oxigênio, porque aí eu já mato esse oxigênio. Porque o oxigênio também está na 6A. Então fica estável o enxofre, que é o central, e o oxigênio. Lembrando que o central é o cara que está em menor quantidade, lembra? Beleza, aí o que ele faz para esse oxigênio de cima? Uma dativa e para esse de baixo, outra dativa. Aqui você pode representar a dativa assim, ó, pondo 2 elétrons só, sem problema, tá? Ou você pode pôr a setinha também, tá? Então na estrutural fica assim, ó, S, dupla O, dativa O, dativa O. Vocês entenderam? Então a partir do momento que o enxofre fez essa dupla, o enxofre ficou com 8 elétrons. Só que aí sobrou, como ele tem 6 elétrons, sobraram 2 pares. Um parzinho aqui em cima, um parzinho aqui embaixo. Aí ele faz uma dativa para esse O, porque o O tem 6, ele precisa de 2. Esse O tem 6, precisa de 2 também. Essa seria a fórmula estrutural do enxofre. O que eu quero dizer é o seguinte, aqui eu estou colocando setinha, certo? Tem exercício que às vezes o cara vai colocar só um tracinho aqui. Você vai ter que subentender que o enxofre fez a dupla, já estabilizou, e a partir disso que ele está estável, o tracinho representa a dativa. Você fala, nossa, Renner, mas que chato que é isso. Realmente, eu concordo. Então, no lugar da... Vocês vão ver nos exercícios, no lugar da setinha, tá? A gente pode colocar tracinho. Então, o que você faz? Você monta o seu com a setinha. A hora que você for marcar a alternativa, você lembra que a setinha pode ser representada por um tracinho. É isso que, assim que funciona, tá? Infelizmente, viu, gente? Ó, veja bem, imagina que você tem um elemento X aqui qualquer. Ele está na 4A, ou família 14. Quantos elétrons ele tem na última camada? 4. Quantas dativas ele pode fazer, eu te pergunto? Ué, veja, se ele tem 4 elétrons, ele tem que fazer 4 ligações. Se ele fizer as 4 ligações, não vai sobrar. Tudo bem, ele fica estável, mas não vai sobrar par eletrônico livre para ele fazer dativa. Então ele não faz nenhuma dativa. Ó, você pega um cara da 5A, que é o caso do nitrogênio, né? Ele tem que fazer quantas ligações? 3. Então o que ele faz? 1, 2, 3, ele faz 3 ligações. Tá aqui, ó. E aí sobra um par. Se sobrou um par, ele tem a possibilidade de fazer uma dativa. Olha que legal essa tabela, gente. Você pega, por exemplo, o elemento da 6A. Beleza, ele tem 6 elétrons. Tem que fazer quantas ligações? 2. A hora que ele faz 2, sobram quantos pares? Nesse caso, sobraram 2 pares. Então ele pode fazer o quê? 1, 2, ó, 2 setinhas. Pode ser em qualquer lugar, qualquer pontinho aqui, tá? 1 ou até 2 dativas. Você pega, por exemplo, um cara da 7A. Ó, ele tem 7 elétrons na última camada, certo? Ele tem que fazer quantas covalentes normais, gente? Apenas uma. Então, se ele faz uma ligação normal, ó, a hora que ele faz uma normal, sobram quantos parezinhos para ele fazer, ó? 1, 2, 3 pares. Então, ele pode fazer até 3 ligações ativas. Ô, Renner, pode fazer uma? Pode.
Pode fazer duas? Pode. Pode fazer três? Pode. É o máximo que ele conseguiria. Entendeu? Então o número de pares eletrônicos que sobram após o elemento central, né, já ter adquirido a estabilidade, é o número máximo de ligações dativas que a gente pode fazer. É assim que funciona. Tá bom? Tá? Vamos fazer mais exemplos? Vamos lá? Ó, gente, quer ver? Ó, o ozônio, ó. Vamos prestar bastante atenção nessas moléculas, que eu estou colocando aqui já os exemplos que mais aparecem, tá? Os mais clássicos para a gente matar isso aí. No caso, são 3 oxigênios. Então, um é o central. Tem que ter um central, tá bom, galera? Então, eu coloco um no meio, os dois aqui. Eu sei que o oxigênio está na família 6A. Como ele está na família 6A, o que ele faz? Ele faz 2 ligações, correto? Então, esse oxigênio aqui, ó, o que vai acontecer? Ó? Ele vai fazer 2 ligaçõezinhas, tá? Então, aqui ele faz uma dupla, estabiliza esse oxigênio e o central também, a hora que ele faz a dupla, não é? Como o central já está estável, sobram 2 pares. Esse oxigênio que tem 6 precisa de um par. Então, o que esse central que já está estável faz? Manda uma dativa para esse O. Correto? Olha como é que fica aqui, ó. Você fala, professor, que representação que é essa? Ó, deixa eu aprofundar um pouquinho isso para você. Na verdade, no segundo grau a gente usa setinha, fala dativa e tal. Só que no terceiro grau, né, se você for fazer alguma faculdade que você vai ter alguma aula de química, os professores vão falar para você que essa dativa, na verdade, acontece porque rola uma ressonância na molécula. Você fala, ih, vai complicar. Não, não. Você vai usar setinha, você vai usar desse jeito aqui, mesmo esquema. Só que só para você entender, ó, aqui no ozônio, não tem uma dupla aqui e a dativa aqui? Por que a gente coloca essa dativa aqui? Porque essa dupla ela fica indo e voltando. Ó, uma hora ela está aqui, hora ela está do outro lado. Então isso fica indo e voltando. Tá? A dativa ela representa na verdade isso. Essa ida e volta. Isso acontece naturalmente na molécula. Quer ver? Ó, olha só no SO3. Ó. O S, né? Aquele que nós já fizemos até. Coloquei os 3 oxigênios, faço uma dupla. A hora que eu faço uma dupla, eu já estabilizo os 2, inclusive o central. Aí sobram 2 pares, como esse O tem 6, precisa de 2, ele manda uma dativa para esse. Esse O tem 6, precisa de 2, ele manda uma dativa para esse. Certo? Beleza, tudo bem. Aí, o que acontece? Essa dupla, tá vendo essa dupla que está num O aqui? Ela pode pular para o outro O, ela pode pular para o outro O, ela fica alternando, tá vendo? Essas dativas representam essa alternância. Professor, eu preciso saber isso? Não, é só para te dar uma noção a mais aí, tá bom? Ó, você pode montar desse jeito aqui, ó. O HNO3. Gente, uma dica importante que eu dei essa dica na aula passada, para você no vídeo passado, no módulo 13. Ó, toda vez que for um ácido, você vai pegar o H do ácido e ligar no oxigênio. Tem exceções? Tem. A gente vai ver mais pra frente. Mas em geral, na maioria deles, a gente vai pegar o hidrogênio e ligar no oxigênio. Então sempre faz um OH quando tiver um ácido. Você tá vendo aqui, ó? Eu peguei o hidrogênio e liguei no O. Aí o central é o N, né? E são 3 Os que eu coloco. E aí sempre o H, você nunca vai ligar o H direto no central. O H vai ser ligado no oxigênio que está periférico. Gente, isso é muito importante. E a outra dica é começar sempre pelo H. Porque o H tem que fazer uma ligação só. Então você faz uma ligação com o H, o H tem um elétron só, o oxigênio tem 6. Ô Renan, por que você colocou um de cada lado assim? Sempre que for o H você vai colocar um de cada lado assim, um parzinho aqui, um parzinho aqui. Por quê? Porque ele tem que ligar o H e tem que ligar no N, né? Olha só, beleza. Aí o N já fez uma. Só que o N está na família 5A. Isso vai ser falado para você, ou te dado o número atômico, como a gente já vem falando aí. Se ele está na 5A, quantas ligações ele tem que fazer? 3. Ele já fez uma aqui. Tem que fazer mais quantas? Mais 2. O oxigênio precisa de 2. Então você faz uma dupla aqui, ó. E já mata esse oxigênio também. Só que aí o nitrogênio fica com 2, 4, 6, 8. Como ele já está com 8, o que ele pode fazer? A dativa para esse oxigênio que tem 6 e precisa de 2 também. Entendeu? Aí, ó, essa dupla ela fica alternando aqui também, tá, gente? Ó, rodando, tá? Então é por isso que tem a dativa. Não se preocupa com essa ressonância, tá, gente? Relaxa que isso não vai ser cobrado de você. É só para você ter uma noção que aqui no segundo grau a ligação dativa é uma representação que a gente faz de uma situação de ressonância. Mas você pode trabalhar assim numa boa, tá? Só lembrando que no lugar de todas essas flechinhas, pode ser que o cara coloque um tracinho. Viu, gente? Então, por exemplo, se ele colocar um tracinho, você fala, como é que eu vou saber que é dativa? Ué, se ele colocar um tracinho só assim, esse oxigênio aqui, ó, se ele está fazendo uma, ele vai estar com 7 elétrons. Você entendeu? Então, na verdade, ela é a dativa. Certo? Porque para estabilizar, o oxigênio precisa de 2 ligações. Ó, aqui é dupla, aqui tudo bem.
Aqui são duplas covalente normal. Agora, quando ele coloca uma ligação, um tracinho só, e tem, por exemplo, um cara que não está estável ainda, com certeza ali é uma dativa. Tá bom, gente? Ó, queria mostrar a molécula de CO para vocês também, que ela aparece bastante. Ó, como é que é o CO? Bom, carbono e oxigênio. Vamos lá. O carbono está na família 4A, tá? O oxigênio está na família 6A. Bom, então o carbono tem que fazer quantas ligações? 4 e o oxigênio 2. Então, se você pegar aqui, ó, e montar já o carbono e o oxigênio fazendo 2, esse oxigênio já se estabiliza. Porque ele fica com 2, 4, 6, 8. Tá vendo? Ó, bolinhas do oxigênio são 6 elétrons, ó, a família 6A. E o carbono eu coloquei triângulozinho, ó, são 4 elétrons, família 4A. Certo? Só que o oxigênio já está estável. Só que o carbono está com 2, 4, 6. Ele precisa de mais 2 elétrons para completar 8. Vocês concordam? O que o oxigênio que já está estável faz? Manda uma dativa para esse carbono, 2 eletrõezinhos. E a gente representa assim. Essa minha flechinha ficou um pouquinho para cá, mas a gente coloca ela em cima aqui, tá bom? Então, ó, uma dupla e a dativa em cima das duplas. Certo, galerinha? Ô, professor, eu poderia colocar uma ligação aqui em cima no lugar da dativa, igual essa dupla aqui, tipo uma tripla? Poderia. Subentende-se que uma delas é a dativa. Tá bom? Nos exercícios eu vou mostrar isso para você. Viu, gente? Vocês estão entendendo aí, gente? Como é que faz? Tá? Então, segredinho, vocês já viram isso lá no primeiro colegial. Tem gente que já viu isso várias vezes, eu sei. Mas sempre põe o átomo central, os periféricos. Se for um ácido, tiver H, liga o H no O, nos O. Se tiver 2 Hs, liga um H em cada O, sempre para fora. Começa pelo OH, coloca os elétrons da camada de valência ao redor do elemento, né, e tenta colocar em pares, né, os elétrons. Beleza? Vamos lá, o ácido sulfúrico que é um muito clássico, aparece muito, eu queria montar ele para vocês, tá bom? Bom, olha só, galera. Formulinha de Lewis do ácido sulfúrico, como é que ela fica? Ó, fica lá o elemento central, que é o enxofre, né? Ó, o enxofre está aqui. Lembra que eu falei para vocês, quando você tem hidrogênio? Então você tem 4 oxigênios, então eu coloquei os 4 oxigênios ao redor, tá vendo? Ó, dá uma olhada, ó. Beleza. E os hidrogênios são 2. Você coloca um em cada oxigênio. Ô, Renner, eu poderia colocar um hidrogênio nesse aqui? Pode, sem problema. O fato é que tem que colocar um hidrogênio em cada oxigênio. Gente, ó, quem tem dificuldade de montar isso, faz o seguinte, sempre começa pelo OH. Você fala, Renner, por quê? Porque o OH é sempre igual. Gente, qualquer molécula que você for fazer, lembra as outras que eu fiz aí para trás? Ó, você vai fazer uma ligação para cá, outra para cá, para lá. Uma para lá e uma para cá. Ó, dá até para brincar, ó. OH, uma para lá e uma para cá. Ó, OH, uma para lá e uma para cá. Ó, OH, uma para lá e uma para cá. Sacou? Beleza. Porque a hora que você fizer isso, como o enxofre tem 6 elétrons, está na família 6A, quando ele faz 2, ele já fica estável. Se ele fica estável, ele já pode fazer a dativa. Quantos pares ele fica livre quando ele já estabiliza? 2 pares. Então ele pode fazer uma dativa para o oxigênio de cima, porque o oxigênio tem 6, ele precisa de um par, precisa de 2. Ele pode fazer uma dativa para esse oxigênio de baixo, porque o oxigênio tem 6 e também precisa de um par, precisa de 2. Entendeu como é que fica, gente? Tá? Então esse é o segredinho. Você percebeu que é um ácido? Pega o hidrogênio, liga nos Os para fora. E começa sempre dos OHs. Vamos supor, o ácido fosfórico tiver 3 OHs. Você faz os 3 OHs direto no fósforo do meio. Tipo, você fala, então OH faz uma para lá e uma para cá. É isso que eu estou falando, ó. Uma ligação para lá, uma ligação para cá. Tá vendo? No outro OH também, uma ligação para lá, uma para cá. E liga no central. Aí do central você vê. Se ele já estiver estável, o número de pares eletrônicos que ele tem, aí ele pode fazer a dativa. Entendeu? É assim que funciona. Como é que ficaria a fórmula estrutural do ácido sulfúrico aqui para vocês? Ó, desse jeito. Coloco os tracinhos, tudo certinho aqui. Aqui eu estou colocando a setinha. Poderia colocar só um tracinho? Poderia. Cuidado com isso, tá? Posso colocar um tracinho. Você fala, mas como é que eu vou saber que o tracinho é uma dativa? Uai, como é que o O vai fazer uma ligação só que se ele tem que fazer 2? Ah, então realmente seria uma dativa aquela representação. Porque o O tem que fazer 2, gente. E se ele estiver fazendo uma só, tá errado. Não é que tá errado, é uma dativa. Tá bom? Porque ele precisa de 2 elétrons. Esse é o fato, tá bom? Então esse é o ácido sulfúrico, uma das moléculas mais importantes, mais clássicas que a gente tem nos exercícios que podem aparecer para você, viu, gente? Vou tentar fazer bastante exemplos aí para vocês, o pessoal que tem dificuldade de montar essas formulinhas não errar isso aí, tá? Porque eles perguntam bastante isso aí, principalmente a galerinha que presta o Nesp, viu? O Nesp adora essa parte, tá bom? Beleza, vamos caminhando. Ó,
Eu trago para você aqui alguns outros exemplos. Ó, vamos pegar, por exemplo, o HNO3, que é o ácido nítrico. Ô, Renner, apareceu ácido de novo? Quando aparece ácido, o que você vai fazer? Você vai pegar o H e ligar no O, um dos O, certo? Então, qual que é o central aqui, gente? É o N. Coloquei o N aqui, ó. Aí coloquei, ó, OH, uma para lá, uma para cá, certo? Ó, fiz aqui. Aí esse O já ficou estável. O N está na família 5A. Então ele tem aqui, ó, 2, ó, 3, 4, 5 elétrons. Como ele já fez uma, ele tem que fazer quantas ligações? 3. Aí ele faz mais uma dupla aqui, ó. Isso aqui é uma dupla. Ó, tá aqui pra você ver, se você quiser ver, ó. Tá uma dupla. Se ele fizer uma dupla, ele estabiliza esse oxigênio. E ele também já fica estável. Porque ele faz 1, 2, 3. Ele tem que fazer 3. E aí sobra um parzinho livre para ele mandar uma dativa para esse O que tem 6 e precisa estabilizar. É o que ele faz, ó, a dativa, tá vendo? Entendeu? Então esse é o segredo. Você põe o central, põe os oxigênios ao redor. Se tiver hidrogênio, liga no oxigênio. Aí você vem fazendo a partir do hidrogênio e oxigênio, uma para lá, uma para cá. Aí você estabiliza o elemento central. A partir do momento que ele já está estável, o número de pares que sobrou é o número de dativas que ele consegue fazer, no máximo. Pode fazer uma, duas, depende do número de elétrons de pares que sobraram. Certinho? Beleza? Ó, quer ver? Pega, por exemplo, esse aqui, ó. Dá uma olhada, esse aqui é o ácido fosfórico, também super clássico. Estou tentando já colocar todos os exemplos para você não ter problema, tá? Ó, o ácido fosfórico. Lembra que eu falei, põe o central, aí põe os Os ao redor. Ah, professor, a posição que eu vou colocar os Os tem problema? Não. Tenta fazer relativamente simétrico, para ficar bonitinho, mas não tem problema, tá? Então eu coloquei aqui os Os. Aí eu sempre começo pelo OH. Ó, tá vendo? Ó. OH, uma para lá, uma para cá. OH, uma para lá, uma para cá. OH, uma para lá, uma para cá. Entendeu? Aí o fósforo, que está na família 5A, ele já se estabiliza. Por quê? Porque ele faz 3, ó. Como ele tem 5 elétrons na última camada, ele tem que fazer 3 para completar 8. Aí ele sobra um par. Porque ele tem 5 na última camada. Se ele usa 3 para fazer as 3 ligações, sobra esse parzinho aqui livre. Se ele já está estável e sobrou o par, o que ele pode fazer? Uma dativa para esse oxigênio aqui. Você pode representar assim, você pode representar assim, tanto faz, tá bom? Você entendeu, gente? Então é meio que da mesma forma, todos eles. Você quer ver, ó? Dá uma olhada nesse, ó. O HClO4, que é o ácido perclórico, ó. Veja, eu coloquei o central, que é o cloro, coloquei os 4 oxigênios ao redor e o hidrogênio, tá vendo? Beleza. O cloro, gente, está na família 7A. Como ele está na família 7A, ele tem que fazer quantas ligações? Bom, o cloro, então, tem que fazer uma só. Então, o OH, né? Uma para lá, uma para cá. Ó, já mata aqui, aí o cloro já fica estável. Só que ele tem quantos? 7. Você usou um elétron dele aqui, ó, sobraram 2 pares. 3 pares. Então o que ele faz com esses 3 pares? Manda 3 dativas para esses oxigênios, já que esses 3 oxigênios estão precisando de 2 elétrons cada um deles. Olha só que legal, gente. Dativa para lá, para cá e para baixo. Tá vendo? Então o grande segredo, acho que, conforme eu vou explicando, acho que você entendeu aí, é você fazer o OH primeiro, no caso de ácidos que caem muito. Faz o OH. Chega no central, estabiliza o central, vê quantos elétrons sobraram, quantos pares. Aí você pode fazer a dativa, entendeu? Então a dativa você faz a partir do momento que o central já estiver estável. Note que sempre está fazendo do central para o periférico, não do periférico para o central. Né? A estabilidade é maior dessa forma, tá bom? Beleza, galera? Show de bola. Bom, moléculas um pouco mais chatinhas, um pouco mais difíceis. Você pega, por exemplo, o Cl2O7. É uma molécula um pouco mais complexa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o número de oxigênios ou de cloro, né, quando você tiver algum número de algum elemento ímpar, a tendência é a molécula ficar simétrica, porque a simetria ela gera estabilidade na molécula, tá? Então o que você faz? Um desses elementos do número ímpar, tenta jogar no meio da molécula. Olha só como é que eu faço aqui, ó. Não são 7 oxigênios? Se você jogar um oxigênio aqui no meio, veja bem, ó. Quantas ligações o oxigênio tem que fazer, gente? De cabeça, vai. Está na família 6A. Tem que fazer 2 para completar 8. Beleza, você joga ele aqui no meio, ó. Ele já faz uma para cá, uma para lá, ó. Já estabilizou ele. O cloro tem que fazer quantas? Uma. Tem 7 elétrons. Está na família 7A. Então o cloro já faz uma aqui, já fica estável também. Como ele está na 7A, sobra 1, 2, 3 pares eletrônicos aqui, ó. E ele já é estável. O que ele faz? Ele manda a dativa para os 3 oxigênios do canto. Porque o oxigênio precisa de 2 elétrons. E a dativa manda 2. Não é verdade? Do outro lado é a mesma coisa, ó. 3 dativos para os oxigênios. Tá? Então a dica é, mais uma dica para você. Se tiver algum número ímpar,
na molécula, tenta jogar um desses átomos no meio, porque aí vai sobrar uma quantidade par que vai gerar uma simetria na molécula. Isso para moléculas um pouco mais difíceis assim. É o caso do P2O5 também, ó, número ímpar aqui, o 5, tá vendo? O que você faz? Você pega e joga um oxigênio aqui no meio. Jogou um oxigênio aqui no meio, ó, você joga, aí ele faz uma para lá e uma para cá, aí ele já estabilizou. O fósforo, gente, ele tem que fazer quantas? 3, porque ele está na 5A. Como você tem 5 oxigênios, ele vai ter que fazer uma dupla com o oxigênio e já estabilizar esse. Porque aí ele faz as 3 que ele precisa. Só que sobra um parzinho, porque ó, 1, 2, 3, 4, 5, sobra um parzinho aqui. Aí ele faz uma dativa para o outro O que precisa. Entenderam, gente? Do outro lado a mesma coisa. Ó. O fósforo já fez uma, só que ele tem que fazer 3. Ele está na 5A, então ele faz uma dupla, que esse oxigênio já garante as 3 dele, ó. E já estabiliza esse O também, que o O tem que fazer 2. E esse O de baixo, que está precisando de 2 elétrons, teria que fazer 2 também, só que o P já está com 8, já está estável. Então o que ele faz com o parzinho dele que sobrou? Uma dativa para esse O. Vocês entenderam, gente? Tá? Então em moléculas com número ímpar, assim, tenta jogar um dos átomos do índice ímpar no meio e tentar deixar ela mais simétrica possível. Isso é uma dica que pode te ajudar. Certo, meus amorzinhos? Tá tudo certo aí? Estão entendendo aí? Beleza? Ó, no caso de íons, né, eu vou representar aqui cátion para você. Os cátions que podem aparecer, o H3O+, que se forma quando a água reage com H+ em meio ácido, ó, tá vendo? Ó, forma o H3O+. Às vezes eles podem perguntar a formulinha do H3O+. E do NH4+ também, que é a amônia em meio ácido, tá? Como é que é isso? Aqui é a água, ó. A água, o oxigênio tem que fazer 2 ligações, ele já faz 2 aqui com os 2 hidrogênios, sobram o quê? 2 pares. Como sobram 2 pares, o que o oxigênio pode fazer? Dativa, porque ele já está estável aqui, ó. Ele já fez essas 2, tá vendo, gente? Então ele vai fazer uma dativa. Só que se ele fizer uma dativa para um H normal, o H tem 1 elétron. Se ele receber mais 2, ele vai ficar com quantos? Com 3. Aí ele fica estável? Ele tem que ficar com 2. Então o que tem que acontecer? Ele tem que estar na forma de H+. Ele tem que perder um elétron, ficar sem elétron nenhum, para que quando ele receber 2, ele fique estável. Porque ele estabiliza com 2. Entendeu? Então ele tem. E como entra um H+ aqui, então eu tenho que fazer uma dativa para ele, a gente representa a carga positiva no íon inteiro, tá vendo? Ô, gente, lembra que eu falei? Nesse caso aqui, ó, essa setinha está sendo representada por um tracinho. Pode ser que aconteça isso. Tá? Olha o NH3 com H+, ó, mesmo esquema, ó. O nitrogênio tem que fazer 3 ligações, porque ele está na 5A. Então eu coloco, ó, os pontinhos vermelhos, ó, eu coloquei 5 pontinhos vermelhos, ó, família 5A. O azulzinho é do hidrogênio. Então eu fiz 1, 2, 3. Já estabilizei o nitrogênio. Sobrou um par. Esse par ele pode fazer uma dativa. Mas que nem eu falei, se ele fizer uma dativa para o H, sem ser H+, só H, o H tem 1 elétron. Se ele receber mais 2 dessa dativa, ele vai ficar com 3. Não, 3 não estabiliza. Estabiliza com 2. Para ficar igual ao hélio, lá na teoria do octeto. Então o que tem que acontecer? Ele tem que entrar aqui na forma de H+, gente. Porque o H+ é um H que perdeu o elétron que ele tinha. Aí ele recebe 2, aí sim ele fica com 2 e fica estável. E a gente representa assim, de novo, a setinha sendo representada por um tracinho. Então, o número de H+ que você coloca é o número de carguinhas positivas que você coloca aqui. Esses são os 2 exemplos que mais aparecem. Tá? No caso de um ânion, gente, se for um ânion, por exemplo, o cara fala, faz lá a formulinha do SO4 2-, fórmula estrutural. Ou eletrônica tal, ou de Lewis. Beleza, central S, 4 oxigênios, você fala, ih, agora tem carga aqui, não é carga positiva que o hidrogênio saiu, é uma carga negativa, que o hidrogênio entrou, né? É uma carga negativa. E agora, professor? Gente, na verdade, eu acho que vocês lembram isso, esse íon que é o sulfato, ele veio do ácido sulfúrico. Como? Ó, no ácido sulfúrico, a água veio aqui e arrancou esse hidrogênio, e esse elétron do hidrogênio ficou para esse oxigênio, até porque esse oxigênio ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Ó, mesma coisa aqui, ó. Eu tiro esse hidrogênio, ele perde os 2 hidrogênios, e esse elétron também fica nesse oxigênio devido à maior eletronegatividade desse oxigênio. Tá vendo ó, como é que ficou a estrutura? Então as ligações são as mesmas, é a mesma coisa do ácido. A única diferença é que ficou um elétron aqui do hidrogênio que saiu, e ficou um outro elétron aqui do outro hidrogênio que saiu. Entenderam, gente? E aí, como ficaram 2 elétrons, você põe uma carguinha 2-. Vamos supor, se fosse o ácido fosfórico, H3PO4, você teria que tirar os 3 hidrogênios, certo? Aí você ia gerar uma carguinha 3-. É só você tirar os hidrogênios e pôr o número de carguinhas negativas
igual ao número de hidrogênios que você retirou. Entendeu? Isso é o ânion que se forma no processo de ionização dos ácidos. Tá bom? Se caso aparecer um ânion, cai pouco também ânion, mas se aparecer, você lembra isso. Cada carguinha negativa é resultado de cada hidrogênio que foi retirado do ácido. Entenderam, gente? Beleza? Show de bola. Gente, existe uma ligação também chamada ligação metálica que acontece entre metais e ligas metálicas, tá? Uma ligação já que cai bem menos. A teoria que explica ela chama teoria do mar de elétrons ou teoria da nuvem eletrônica. Entre os metais, entre os cátions dos metais, existem elétrons que ficam livres assim, tá vendo, gente? Ó, e esses elétrons eles se movimentam de maneira livremente. Por isso são muitos elétrons que são atraídos e repelidos aqui e tal. E isso aqui chama teoria do mar de elétrons. Todo metal ou toda liga metálica é dessa forma. Tanto é que nos metais, os átomos nos metais se organizam de uma forma bem compacta. Ó, por exemplo, existe estrutura, o metal que se organiza de forma cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada, hexagonal compacto. Senhor, eu preciso memorizar isso? Não precisa. Isso aqui é só uma noção que eu estou te dando. É só para você entender que os metais eles se organizam de uma forma muito intensa, formando formas geométricas nas organizações dos metais. Então lá no metal não é um átomo para cada lado não. Eles estão extremamente organizados. E cada metal, isso depende do tipo de átomo, depende do raio, tal, de vários fatores, mas cada um se organiza de uma forma. Então existem várias formas dos metais se organizarem. Lá os átomos dos metais mesmo, tá? Não precisa decorar isso não, tá? É só para você ter uma noção. Agora, o que você tem que saber? Propriedade dos metais, né? Brilho metálico, todo mundo sabe. Densidade elevada, os metais são pesados. Ponto de fusão e ebulição também altos, né? Ferro, por exemplo, você derreter ferro tem que aquecer muito, né? Condutividade térmica e elétrica extremamente elevada. São maleáveis, ou seja, o que é a maleabilidade? Capacidade de formar lâminas. E são dúcteis. O que é a ductibilidade? Capacidade de formar fios. Tá bom? Então todas essas características, propriedades, fazem referência aos metais, tá bom? Que a ligação é metálica, então os elétrons ficam atraindo os cátions, né, os núcleos lá dos átomos nos metais, só isso. E isso confere, como você tem muitos elétrons livres aqui, mútuas atrações, isso confere, isso é uma ligação muito forte. Então a capacidade de tração do metal também é muito forte, tá bom? Por quê? Porque a ligação metálica é muito forte. Não esquece isso, tá bom, galerinha? É uma ligação que acontece nos metais. Quando você só tem metal. Quando você tiver metal e ametal, ou metal e hidrogênio, metal e outro cara, aí é ligação iônica. Lembra da aula passada? Aqui acontece só quando você tem só metais. Você pega um pedaço de alumínio, por exemplo. As ligações, a atração entre os átomos de alumínio é assim. Os elétrons deles atraindo os cátions deles. Tá bom? Lá no metalzinho. Beleza? Tem que ter só metal. Ou liga metálica, que é uma mistura de dois ou mais metais. Vamos fazer exercício? Bora lá? Ó, página 368, esse de aplicação. Então ele vai falar aqui e tal, gente, das plantas, bactérias, animais, né, os compostos presentes aí. E ele vai dar aqui, gente, 4 estruturas para nós. E pergunta qual que é do íon nitrato. Ô, gente, analisa comigo. O nitrogênio ele tem que fazer 3 ligações, tá bom? Ele está na família 5A. Ah, mas os caras davam a tabela periódica no UERJ? Certeza, viu? Se ele tem que fazer 3... Ah, tá fazendo 3, ó. Beleza. Calma, gente, mas... Se ele faz 3, tá certo, mas e o oxigênio? O oxigênio tem que fazer 2. Você fala, mas tem uma carguinha negativa aqui, tinha um hidrogênio. Tudo bem, tinha mesmo. E esse aqui? Esse aqui não. E esse aqui? Não. Se ele tem uma carguinha negativa só, ele tem que ter o quê, gente? Um oxigênio só sem o hidrogênio. Nesse caso aqui, ó, é uma dupla, esse oxigênio está estável, o nitrogênio. Ó, mas tá fazendo 4? Não, não é que ele tá fazendo 4. Ele tá fazendo 3 e uma delas é uma dativa, gente. E aí, essa aqui que está fazendo uma só, ó, é porque tinha um hidrogênio ligado aqui, saiu e gerou uma carga negativa. Então, realmente, a estrutura é a 2 do nitrato. Ó, tá? Então, como eu te falei, ele faz 3 aqui, ó, e faz uma dativa, por exemplo, aqui, tá vendo? Aqui, ó, representei a setinha, ó. Se ele faz essas 3 de uma dativa, esse N está estável, esse O está estável, esse O está estável. E esse O está com 7, que ele fez uma ligação só. Ó o outro elétron dele aqui, ó. Que é o que? Do hidrogênio que saiu. Isso aqui veio do HNO3. O nitrato vem do ácido nítrico. Tá bom? Até por isso que a gente marca a letrinha B. Tá? Ô, gente, ó o 2. Um dos ácidos mais relevantes da indústria química é o HClO4. Ele vai perguntar o número de ligações que o HClO4 pode fazer. Vamos lá?
Então eu faço rapidinho aqui para você. Eu pus ele central, o cloro está na 7A, tem que fazer uma. Ó o lance do OH, uma para lá, uma para cá, tá vendo? Ó. Aí o cloro, que já faz uma e tem 1, 2, 3 pares livres, porque ele tem 7 elétrons, usou um só aqui, aí ele faz mais 3 dativas para os do oxigênios que estão precisando de 2 cada um deles. Certo? Então eu teria o que aqui, gente? 2 ligações covalentes simples, tá aqui as duas, tá? E mais 3 ligações covalentes coordenadas ou dativas, pode falar coordenada ou dativa. Certo, galerinha? Outra aplicação aí na tua apostilinha, ó, o lance daquele H3O+, FUVEST cobrou, ó. Ele pede pra gente montar o H3O+. Lembra que eu falei? Você tem lá o oxigênio na água fazendo duas já certinho. O que ele faz? Ele faz uma dativa para um H+, para o H receber esses 2 elétrons e ficar com 2, ficar estável. E aí eu represento essa carga positiva aqui, ó. Tá? E aí, o que eu te falei? Ó, no lugar da setinha a gente coloca um tracinho. Ó o que a FUVEST fez, exatamente isso, ó. Colocou aqui, ó, um tracinho. Então subentende-se que 2 ligações dessas são covalentes normais e uma é dativa. Tá bom? Ó, propostos, página 125 aí para você. Somando-se o número de ligações covalentes dativas das moléculas HNO3, SO3 e HClO4, teremos um valor igual a... Vamos lá recordar? Então lá, ó, vamos pegar o SO3 aqui. No caso do SO3, o S tem que fazer quanto? 2. Se ele faz 2, o que ele fica? Estável. Tem 6, então sobram 2 pares. Então ele pode mandar uma dativa para lá e uma para cá. Tá? Nós já fizemos. Vou fazer um pouquinho mais rápido agora que nós já fizemos essas moléculas. Ó, o ácido nítrico. Beleza, coloquei lá. O N central. OH, uma para lá e uma para cá. Beleza. O N já fez uma? Tem que fazer mais 2. Porque o N tem que fazer 3, que ele está na família 5A. Correto? Essas informações a Unital com certeza disponibilizava a tabela periódica para você. Tá bom? Quando ele não dá a tabela periódica, ele dá um número atômico. Aí você faz a distribuição eletrônica e vê quantos elétrons ele tem na última camadinha. Certo, lindos? Beleza? Ó, e aí no caso do HClO4, que a gente já fez também anteriormente, mas ó, o Cl lá no meio, o Cl tem que fazer uma. OH, uma para lá, uma para cá. Se o Cl tem 7 elétrons e usou só um, sobraram 3 pares. Então ele faz 3 dativas para os 3 oxigênios que estão precisando de 2 elétrons cada um. Qual que é o número total de dativas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dativas, respostinha, letra C. Certinho, galerinha? Tá entendendo aí, meus amores? Mais um, ó. Esse aqui, gente, é um exercício que eu quero fazer um comentário para você. Porque isso aqui é um sal. Isso aqui é o sulfato de cálcio. Existe a possibilidade... Isso é considerado um composto iônico. Por quê? Porque ele efetua ligação iônica. Você fala, mas tem 2 covalentes normais e 2 dativas. Tudo bem. Mas por definição, se o composto efetuar pelo menos uma ligação iônica, ele já é considerado iônico. Viu, gente? Então, se aparecer um sal... Você faz, lembra que nós fizemos o SO4 no slide anterior aí? Você faz o SO4, 2 menos, que tinha 2 hidrogênios aqui, saiu os 2 e ficou um elétron aqui e um aqui. Então é 2 menos. Lembra que eu expliquei para vocês agora mesmo? Então você faz ele normal, o ânion. E aí você põe o cátio aqui, ó, que é o cálcio 2+. Tá? Isso aqui é o CaSO4, tá? Essa estrutura aqui. Como é que eu conto o número de ligações iônicas? Pelo número de carguinhas positivas e negativas. É assim, ó. Cada carga positiva atraindo cada carga negativa é uma ligação iônica. Se eu tenho 2 mais e 2 menos, são 2 iônicas. Se eu tivesse 3 mais e 3 menos, seriam 3 iônicas. Entenderam, gente? Tá? Então você soma. Então, ó, 2 mais e 2 menos são 2 ligações iônicas, 2 ligações covalentes normais e 2 ligações dativas. É por isso que a gente marca aqui a letra E. 2 iônicas, 2 normais e 2 dativas ou coordenadas. Vocês entenderam? Então esse composto aqui, embora tenha ligação covalente, normal e coordenada, e dativa e ligação iônica, ele é considerado um composto iônico. Viu, gente? Para ser composto covalente ou molecular, não pode ter metal. O cálcio é um metal calinterroso. Tá? Não pode ter metal, não pode efetuar nenhuma ligação iônica. Tá bom? Gostaria muito que você agora dedicasse na sua casa a essa tarefa para mim aí, ó, que eu separei com carinho. Esse módulo 14... É a Química 131, a página lá dos propostos seus é a página 125, viu, gente? Que você vai olhar lá e matar a pau esses exercícios aí pra mim. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha aprendido bastante. Logo, logo, breve, nós estaremos juntos novamente, tá bom? Um grande beijo, muita saudade dos vocês, dos rostinhos. Oh, meu Deus. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau, gente.